Olá, bom dia, terça-feira, 13 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Baparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o cientista político Fernando Chagas e o economista Hamilton Marques. Obrigada, Hamilton, pela presença de vocês aqui. É com muito prazer. Foi um pedido Zé, atendeu um carinho, foi um carinho para mim, minha cartinha de Papai Noel. Pedi para juntar vocês dois. O último programa foi um sucesso, gostei. Muito obrigado. Quando a gente aqui também está na apresentação, sai com essa sensação, é muito bom, né? Porque é esclarecedor. E o nosso objetivo aqui no Bom Dia Baixada, eu falo todos os dias isso, é realmente levar um outro tipo de informação para os telespectadores. O Fernando Chagas, assim como a gente tem, na verdade, um grupo especial de comentaristas aqui no programa, mas a união desses dois aqui é sensacional. Vamos tocar o programa, vamos às notícias do dia, depois vem as perguntas cabeludas. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e outras 4 pessoas na Operação Lava Jato. Lula foi acusado pelo crime de corrupção passiva, enquanto os demais, foram indiciados por lavagem de dinheiro. Trata-se de 2 casos distintos. O primeiro é sobre a compra de um terreno que seria utilizado para a construção de uma sede do Instituto Lula. O segundo é sobre o aluguel de um apartamento que fica em frente ao que o presidente Lula mora, o ex-presidente Lula. A Polícia Federal defende que ambos os casos tratam de pagamento de propina da construtora Odebrecht. Lula está sempre em destaque nas notícias que envolvem esquemas de corrupção. No entanto, lidera as intenções de votos para as eleições de 2018. Como é que vocês analisam essa situação, Chagas? Bom dia a todos, em especial aos telespectadores. É uma situação bastante complicada, né? Dos políticos, de uma forma geral, nesse caso do presidente Lula e da cúpula do PT que governou o país durante muitos anos, né? A situação do presidente Lula é muito complicada, tanto no sítio de Atibaia, como no flat, o triplex, aqui na cidade do Guarujá, e ele está vendo que a condenação está perto, mas cedo ou mais tarde ele realmente vai ser condenado. Acredito que no início do ano que vem, março, abril, ele seja condenado, vai subir para o Tribunal Regional Federal, Zona 4, Região 4, no Rio Grande do Sul, e também deve confirmar essa condenação. Por isso, seus advogados estão partindo para a seguinte estratégia: entrar em confronto direto com o juiz Sérgio Moro, para mostrar que é uma perseguição ao ex-presidente Lula e também ao PT. Assim, ele vai abrir uma brecha política para provavelmente pedir asilo político, já que juridicamente a sua situação é bastante complicada. Quanto ele liderar as pesquisas de opinião pública para a presidência da República, é normal. Ele é a única pessoa que tem cerca de 20%, ele chegou a ter 30%, sempre 30%, mas tem dificuldades de ganhar no segundo turno. Então ele se aliou a partidos de centro e de direita, caso na época do PL, para ganhar a eleição. E aí aumentou seu potencial de voto e finalmente se tornou presidente da República. Ele voltou não ao patamar de 30%, mas ao patamar de 20%. Difícil hoje um político ter 20%, ele tem. Mas num segundo turno, devido ao desgaste muito grande da sua imagem, ele não ganharia. Ele seria bombardeado no segundo turno, né? E eu acredito, isso é uma visão pessoal que eu tenho, que ele não será candidato. Não será candidato porque ele sabe que ele vai se expor, ele embora tenha esses 20%, ele lidera as pesquisas, se ele for por um embate político numa eleição, ele não ganha. E até lá, provavelmente, ele estará condenado em primeira e segunda instância. E com a nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, que transita em julgado uma condenação numa segunda condenação no Tribunal Regional Federal, ele não poderia disputar a eleição e já estaria preso. Então a dificuldade dele participar de uma nova eleição é muito difícil. Mas vão se avolumando essas denúncias, e com essas denúncias, independentemente agora dele ser condenado ou não, a imagem dele vai sendo desgastada e a possibilidade de ganhar uma eleição ou por condenação ou porque a população vai rejeitar no segundo turno é muito grande. Agora, Chagas, a gente via anteriormente, uma postura dele muito tranquila, muito serena.
Só que, por exemplo, quem acompanhou o noticiário de ontem para hoje, viu o advogado dele extremamente nervoso, discutindo ali junto com o Sérgio Moro. Então a impressão que dava até uma troca, né? O tom de voz que o advogado de defesa do ex-presidente falava com o Sérgio Moro, parecia que era ele o juiz e não o advogado. É uma estratégia. Juridicamente, como eu disse, é muito complicado. Os advogados do ex-presidente Lula e o próprio presidente Lula estão convencidos de que o juiz Sérgio Moro vai condená-lo. E o juiz Sérgio Moro condenando o ex-presidente Lula, o Tribunal Regional Federal, Região 4, também vai condená-lo, vai confirmar e ele vai ser preso. Então, qual a estratégia? A estratégia é essa: vão para o confronto e mostrar que o juiz Sérgio Moro é autoritário, antidemocrático e que está tendo uma perseguição. Assim, ele consegue uma válvula de escape, provavelmente um asilo político. Situação difícil, né? Acho que eu pergunto para um economista, como é que você calcula isso? Se é que isso é incalculável, mas como é que se calcula tantas pessoas ainda acreditando e dando o seu voto para o Lula, essa popularidade dele diante de tudo que já foi colocado? Talvez justamente por não haver uma segunda liderança, por falta de informação, muitas pessoas tendem a acreditar no Lula salvador da pátria. É uma tendência que o nosso povo tem de sempre acreditar no personalismo. E o Lula, de uma certa forma, encarou essa pessoa que teria condições, que tinha um projeto de salvar a pátria. Hoje nós vemos que praticamente ele salvou a si e a seus amigos aí em termos econômicos. Hoje o país tem 12 milhões de desempregados, a indústria perdeu 3%, ou seja, 180 bilhões de queda, refletindo isso na arrecadação da União, dos estados e dos municípios, com uma crise assim descomunal. Como o Chagas bem disse, a tendência é Lula ser condenado. E a partir dessa condenação, não há por que se pensar em Lula candidato, até porque o Supremo já definiu que quem é réu não pode ser candidato, né? Então, o que nós esperamos é que nasça alguma outra perspectiva política e econômica. Em termos econômicos, hoje vai ser votado a PEC dos gastos. Essa PEC é um plano, é um projeto de emenda à Constituição, porque a Constituição, para ser modificada, ela só pode ser modificada através de um processo legislativo, que é a PEC, que é um processo legislativo que exige 3/5 de votos nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Por esta PEC, o governo vende a ideia de que haverá crescimento no país. E não é verdade. Porque a partir do momento que nós teremos uma diminuição brusca da renda das pessoas, o consumo vai se manter em patamar subdiminuído. Isso é ruim para o comércio, é ruim para a indústria. Os únicos agentes econômicos que têm a ganhar com a PEC, eu acredito que não é nem o comércio, nem a indústria, e sim aqueles que vão financiar o governo, ou seja, os bancos. Hoje é um dia assim, bastante ruim para o Brasil, porque um plano de impacto tão grave na vida das pessoas, que vai impactar a proposta de que o plano tenha uma duração de 20 anos, ou seja, é algo bastante sério. É discutido a toque de caixa no Congresso, eu não vi discussão com a sociedade civil, e mesmo porque, que legitimidade tem o governo Temer para propor uma medida de impacto para os próximos 20 anos, sendo que a perspectiva é que ele fique até 2018. Hoje eu falo em perspectiva porque já se fala na renúncia dele, né? Vamos falar sobre isso. Ou até mesmo no impeachment, né? Por que essa pressa? Porque a PEC dos gastos, ela enseja também a PEC da Previdência, porque não teria sentido fazer com que os gastos primários do governo fiquem atrelados ao gasto do ano passado, em termos de inflação, se
o INSS continuar gastando o que vem gastando. Então, para que diminua ainda mais a despesa do governo, se lança uma segunda rodada, um segundo PEC, que é a PEC da Previdência. Essa PEC da Previdência já está provocando ganhos. Ontem o mercado financeiro já sinalizava as ações do Banco do Brasil e do Itaú como ações recomendadas para médio e longo prazo. Por quê? Porque os planos de previdência privada do Bradesco, do Itaú e do Banco do Brasil são os planos mais comercializados. E a ação vai se valorizar em função da procura que as pessoas vão fazer em termos desses dois planos. Aliás, planos que não são os melhores, diga-se de passagem. São planos caríssimos, têm taxas de carregamento altas, taxas de administração, mas que tem um banco forte por detrás disso. Então, hoje, antes mesmo da aprovação da PEC da Previdência, nós já temos ganhadores com isso. O povo perde. O assunto que a gente entra agora é exatamente isso, a questão da PEC, que vai ser votada hoje. Eu quero saber, para a gente chamar o próximo bloco e encerrar esse assunto da questão da PEC, se bem que não tem como não falar sobre isso o programa inteiro, a gente nem questiona mais a importância da PEC diante de todos os problemas econômicos. Falamos muito bem quando você veio da outra vez, não foi, Milton? Que, infelizmente, a gente tem que criar uma PEC de limite de gastos porque os nossos políticos não sabem gastar o dinheiro público. Então, houve essa necessidade, isso eu achei sensacional, porque é uma linha de raciocínio que faz sentido realmente, né, Chagas? Tem que pôr na Constituição, senão não gastam mais. Então, infelizmente, não sabem. Eles pularam aquela fase que a mãe ensina a não gastar mais do que tem em casa, né? Enfim, mas não tem outra medida, ou existem, na verdade, outras medidas além da PEC que precisa ser tomada de emergência para que o país finalmente, porque essa é a frase que a gente quer ouvir, o país volta a crescer. E esse é o dilema que você falou. Não tem nenhuma medida hoje que confronte a PEC ou substitua a PEC. Esse é o dilema. A popularidade do presidente Michel Temer está muito baixa. E ele precisa animar a economia. E para animar a economia, o que ele precisaria? Gastar mais. Sim. Só que além de nós não termos dinheiro para gastar mais, tem a PEC dos gastos. Inclusive, ele diz que vai propor uma medida para gerar mais renda e principalmente gerar mais emprego. Ele veio com essa história agora, Ele tem que optar ou pela PEC, que é ao contrário do Plano Real. Ao contrário do Plano Real, que acabou com a inflação e teve um ganho, o poder aquisitivo da população subiu devido à queda da inflação, esta vai ser justamente ao contrário. Nós vamos ter um momento de uns 3, 4 anos de baixo crescimento. E com baixo crescimento, dificilmente nós vamos gerar emprego e melhor renda. Então, a população, nessa situação que está de desemprego, inflação alta que está caindo, né? Sem recursos para crédito, com o consumo baixando, o que vai ocorrer? A população vai ficar ainda, vamos dizer, mais irritada. Com essa situação. Não tem uma melhora. Não tem uma melhora, né? Mas ele está precisando sinalizar essa melhora. Se fizer essa melhora, ele vai cometer o grande engano que a Dilma Rousseff cometeu. É voo de galinha, sobe para cair de novo. Ou então ele fica com a PEC. Está incoerente esse discurso, mas a sua popularidade é muito grande e agora ele, Michel Temer, e o seu grupo foi alcançado pela Lava Jato. Ele também precisa desviar a atenção. Ele está sendo bombardeado de todos os lados. Ele está numa situação, ele está no córner e sendo massacrado, sofrendo socos de todos os lados, inclusive pelas costas. Agora ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele fala para a população, nós vamos incentivar a economia, esquece a PEC. Ou então, nós vamos ter a PEC e nós vamos passar por 3, 4 anos de grande sofrimento. Essa é a situação do Brasil. Para depois, provavelmente, equilibrar o orçamento e aí sim você começar a iniciar um crescimento do Brasil que é a longo prazo. No primeiro depoimento, depois de formalizada a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht, o ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, relatou nesta segunda-feira detalhes do esquema de corrupção que envolve um cartel de empresas com obras na Petrobras. O depoimento aconteceu em uma sala anexa à carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, onde está preso desde junho de 2015. Os funcionários da Odebrecht devem citar nomes de mais de 100 políticos.
O depoimento foi gravado e vai seguir para homologação no ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Já condenado pelo juiz Sérgio Moro a 19 anos e 4 meses de prisão, o empreiteiro se recusava a colaborar, mas mudou de ideia depois da delação da secretária da Odebrecht, Maria Lúcia Tavares, que revelou a existência de um departamento de operações que tratava do pagamento de propina. Muito se especula quanto a essa lista de nomes de políticos envolvidos, já se fala em mais de 300 nomes, e aí eu pergunto para os nossos convidados de hoje, vocês acreditam que essas delações seria o primeiro passo para uma renovação política no país? A renovação política, ela deve ocorrer. O que me preocupa é ter um outsider, um populista, que venha prometer a salvação do mundo, ou um justiceiro. Nós vamos resolver o problema da corrupção. Resolver o problema da corrupção, nós resolvemos o problema econômico e o problema político, já que hoje os dois estão associados, né? Você vê essa renovação, por que ela pode ocorrer? Porque pode inviabilizar inúmeros candidatos que hoje estão no Congresso, que estão até fora do Congresso Nacional. Se apenas uma delação que vazou do Cláudio Melo já abalou a República Brasileira, imagina mais 76, sem contar esses 76, sem contar Emílio Odebrecht e sem contar Marcelo Odebrecht. Esses dois, por exemplo, eles tinham contato direto com Dilma Rousseff e com o ex-presidente Lula, enquanto que o Cláudio Melo tinha contato mais com o PMDB e com o segundo escalão do PT. E não são só esses partidos, outros também são envolvidos. As campanhas se tornaram muito caras devido ao marketing político e o custo de um programa de televisão, o horário eleitoral na televisão, é que decidia a eleição. Isso tinha um custo enorme. Foram se avolumando os custos, precisava de recursos, os recursos não eram suficientes e esses recursos entrarem por dentro, começaram a entrar por fora. E aí que é uma situação que a gente tem que distinguir. Daqui para frente, que vai causar muita polêmica e vai ser difícil fazer essa diferenciação. O que foi propina por dentro e por fora. O que irritou muito a Justiça Eleitoral é que usava a Justiça Eleitoral, a propina da Justiça, foi utilizada para lavar dinheiro. Então tinha a propina, que às vezes passava por uma terceira empresa, e lavava o dinheiro. E às vezes saía da própria empreiteira para o candidato fazer da Justiça Eleitoral lavar esse dinheiro. E também tem o dinheiro que não era de propina e que era dado por dentro, que era contabilizado, mas vai ser muito difícil diferenciar essa situação. De qualquer forma, quem caiu nessa lista das operações estruturadas, que era o departamento de propina, vai ficar numa situação muito difícil. Daqui para frente, eu temo realmente de a gente chegar num ponto de não ter candidato isento de qualquer relação com a Odebrecht. Chegou até no Alckmin já. Chegou até no Alckmin, de uma forma geral, está pegando todo mundo. O que precisa distinguir é isso. O que a Odebrecht financiou campanhas por dentro e por fora. E o que foi propina ou não foi propina. Porque as empreiteiras também financiaram candidatos com dinheiro legal e contabilizado. E também financiaram... Que é o que o Michel Temer mesmo é o que fala isso. Que fala isso. Aí, foi tudo legalizado. Distinguir isso que é difícil. E o que foi legalizado? Era a origem de propina ou era realmente dinheiro legal? Vai ser muito difícil explicar. Para a população, vai cair que todo mundo foi corrupto. Daí aquela medida de isentar, vamos chamar de isentar, esse não é o termo correto, né? Inimputabilidade, mas vamos chamar de isentar. Por favor, não me faça falar palavras mais difíceis do que juiz. Isentar. Por que eles queriam isentar no plano civil, no plano criminal e no plano eleitoral? Porque essa relação de doação de campanha, ela pode tipificar peculato, ela pode tipificar corrupção, ela pode tipificar lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Então, o que eles queriam? O crime eleitoral, a gente aceita, porque a pena é menor. Porém, eles não queriam os outros 3 crimes. E daí querer isentar de punição todos aqueles crimes e que não passou no Congresso devido à forte pressão popular nas ruas e pelos smartphones. Vale lembrar que nós estamos falando só de uma empresa, que é a Odebrecht. Tem outras empresas, então assim, esses nomes que eu acho que se cruzam, porque quem faz aqui faz ali. E só um delator até agora, o Cláudio Melo.
Faltam 76. E esse quebra-cabeça ele vai se fechar. Aliás, a Polícia Federal já sabe de tudo. Só precisa a confirmação da delação premiada e também a documentação que eles devem apresentar. Isso não vai ter fim, acho que vão ser muitos anos de investigação. Na Mãos Limpas na Itália durou no mínimo 10 anos. Depois mesmo ela fatiada, ela foi bastante prejudicada por medidas legislativas, que nós estamos tentando fazer aqui. Na realidade, ela durou 15 anos. Então, nós vamos se estender com a Lava Jato durante um bom tempo. Agora, vai pegar o mundo político de A a Z. Agora, vamos ver quem vai escapar dessa situação. E aí, a parte econômica, 15 anos de investigação, imagina a parte econômica para onde vai, né, Hamilton? E a situação econômica do Brasil, ela requer medidas urgentes. Sim. Eu só quero voltar ao que o Fernando Chagas disse no bloco anterior, de que realmente é uma contradição. De um lado se apresenta a PEC dos gastos, ou seja, existe uma proposta do governo gastar no máximo o que foi gasto em termos de inflação no ano passado, mas o presidente Michel Temer sinaliza com gastos novos para reaquecer, para ativar a economia. É uma contradição. Se existe um movimento tendendo a diminuir gastos, é incoerente o presidente da República sinalizar com outros gastos no sentido de aquecer a economia. Porque, na verdade, o que deveria ser discutido não seria a PEC dos gastos, mas sim o porquê o país chegou nesse nível. Uma tributação excessiva, junto com taxas de juros abusivas, criou um binômio que quebrou o país. Essa é a questão. Existe um rombo provocado por má gestão. Esse rombo foi criado de tantas exonerações fiscais, de tantos benefícios indevidos, isenções criminosas. A Odebrecht comprou 14 leis dando benefícios para os seus grupos econômicos, inclusive para o setor petroquímico. São isenções de PIS, COFINS, bilionárias. E agora a conta é apresentada para o povo. E me parece que existe uma grande contradição. O Chagas também disse, respondendo a sua pergunta, sim, de que existe o perigo de se aparecer um outsider, né, um Trump brasileiro, ou um justiceiro. Né? Realmente esse perigo é bastante real. E como poderíamos evitar isso? Eu acredito que essa questão, que é bastante possível, né, não é nada impossível, ela teria que ser combatida com informação. As pessoas da nossa comunidade precisam começar a se interessar por política, por economia, no sentido que as pessoas entendam, né? Então, esse programa aqui é bastante interessante porque as pessoas acordam de manhã já sendo informadas do porquê das coisas, né? E como o Chagas colocou, é um perigo muito grande. Agora, ontem o professor Iberê, aqui nesse programa, ele falou um negócio que me chamou a atenção. O povo precisa acordar. O que será acordar? Eu entendo que acordar é nós deixarmos de nos alienarmos. Ah, isso aqui o Congresso vai decidir, o presidente... Não. O Brasil é nosso. Nós é que devemos decidir. Aquele pessoal que está no Congresso, eles são nossos representantes. Eles deveriam fazer aquilo que o povo quer e não aquilo que eles querem. Muita gente corrompeu o seu mandato. Muita gente alugou o seu mandato para construtoras ou também para outras empresas. Talvez bancos, seguradoras, a gente não sabe ainda, né? Nós devemos fazer pressão, sim. Hoje, por exemplo, eu vou mandar e-mail, vou entrar no site do Senado Federal, eu vou mandar e-mail para todos os senadores. Prezado senador, senadora, não vote na PEC. Isto não é legítimo. Vou mandar vários e-mails. Pode ser que isso surta efeito, pode ser que não surta, mas é uma forma que eu entendo que eu posso fazer. Não vou sair na rua,
mesmo porque não é o caso, mas vou mandar e-mail aí para os senadores, né? O que você quer dizer, Hamilton, é a participação da população. Sim, a população tem que participar. Eu noto que... Não é só com manifestações, desculpa até te interromper, não é só com manifestações aos fins de semana. Enquanto a gente tem hoje a comunicação, a facilidade da comunicação. Você não precisa ir até Brasília para falar com um político, você tem um e-mail, você também não precisa telefonar e ele te atender, você tem um e-mail, alguém recebe isso. Então, se toda a população, ou boa parte dela, entrar em contato e buscar algo, isso já é uma comoção popular. Sim, e esse pessoal é sensível aos clamores populares. Então, se o assessor do senador falar, olha, senador, nós recebemos 300 e-mails dizendo não à PEC, na hora de votar, pode ser que um senador que já está meio em dúvida fale, não vou votar. Sim. E pode ser que por causa de um voto, a PEC não passe. Antes de chamar o próximo intervalo, eu quero questionar aqui rapidamente, quanto tempo a gente tem, Rodrigo? Bom, temos pouco tempo, mas vamos fazer a pergunta para a gente manter o roteiro aqui. Com toda essa crise, a pergunta que não quer calar, o Iberê vem trazendo, levantou isso com a cartinha de Papai Noel que ele falou, e a gente vai discutir isso porque eu quero saber a opinião de vocês dois. Michel Temer continua ou ele renuncia? Eu vou te perguntar isso de novo, porque o cenário vem mudando diariamente em Chagas. O Michel Temer, ele continua até... Ele continua ainda esse ano? Ele vira o ano na Previdência, na presidência ou não? Estou começando a me aproximar do Iberê, só que não cai esse ano. A possibilidade eu ainda acho mínima. Mas por que você acha que não cai esse ano? Porque ele está ali com o Congresso? Está com o Congresso. Para ele cair, ele tem duas maneiras. Ele não está aí para popularidade. Ele não quer saber do povo votar, escolher o novo presidente. A preocupação dele hoje não é popularidade neste momento. A PEC, como o Hamilton falou, ele aprovar a PEC e também ter o Congresso ao seu lado. Por isso ele fez aquela articulação com o STF em relação ao caso do Renan. Ele, junto com o Jorge Viana, foram os dois grandes articuladores, além da Carmen Lúcia, porque ele quer segurar o Congresso. Neste momento, ele não se preocupa com a popularidade. Nesse momento, ele se preocupa com o Congresso ao seu lado. Tendo o Congresso ao seu lado, ele não cai até o fim do ano. Porém, a sua impopularidade é muito grande e o que o Hamilton falou, né? As pessoas saírem para a rua. Não é costume do brasileiro sair para as ruas, mas é a impopularidade dele e a dor que o brasileiro vai sentir nos próximos anos, a recessão vai ser muito brava. Muito brava mesmo. O desemprego ainda vai continuar alto, a inflação cai, mas você não vai ganhar poder aquisitivo porque você não tem renda, não tem emprego, tem emprego. E o Michel Temer está perdendo grandes aliados que já estão aí em delações e envolvidos em... Vem a Lava Jato, ele fica fragilizado. E tem sim, no Tribunal Superior Eleitoral, a cassação da chapa Dilma e Temer. A Dilma já está cassada, há a possibilidade do relatório do Herman Benjamin, o relator do Tribunal Superior Eleitoral, desse pedido de cassação por abuso de poder econômico político, se ele tiver esvaziado na população, é capaz que a sua chapa seja cassada. Aí sim, nós vamos ter uma eleição indireta que o Congresso vai escolher o presidente ou do Congresso ou mesmo fora do Congresso. O FHC já diz que não é candidato, mas aí vai criar uma instabilidade econômica muito grande no país. Mas eu já começo a ver o Michel Temer no ano que vem numa situação muito difícil. O Iberê diz que cai esse ano, eu não vejo possibilidade de cair esse ano. Pelo menos está ali o pedido. O Papai Noel começou a agilizar, até a questão do processo do impeachment. Tem um popular, um cidadão que entrou com o processo de impeachment, está sendo revisado isso. Mas ele tem o Congresso na mão. Quem tem o Congresso na mão não cai. A Dilma não tinha Congresso. A não ser que renuncie. Renunciar ele não vai renunciar, porque ele só vai renunciar no último momento, quando a Lava Jato pegar de tal forma a cúpula, ele sem popularidade e não aquecendo a economia, o problema dele vai ser aquecer a economia, e ele não vai aquecer a economia, não há milagre a curto prazo, ao contrário, eu vejo que o PIB no ano que vem não passa de 0,5% se não ficar em zero, então a situação dele fica muito complicada. A política influencia a economia influencia a política, eu não vejo chance de ele
melhorar essa popularidade dele. Aí sim ele corre um risco. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, pediu que o Supremo Tribunal Federal decida se a casa deve ou não dar prosseguimento a um pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer, feito por um cidadão. Maia respondeu um ofício após o ministro Marco Aurélio Mello cobrar a Câmara sobre a demora para a instalação da comissão para analisar o caso. Em abril, Marco Aurélio concedeu liminar para determinar o prosseguimento do processo por crime de responsabilidade contra Temer, então vice-presidente, e a instalação de uma comissão especial para analisar o caso nos moldes do que aconteceu com Dilma Rousseff. O que o Brasil, que situação que o Brasil passa, né? Será que ele aguenta mais o impeachment? Não, mas o impeachment, a república cai, a economia desanda de vez, a população vai perder o resto de esperança. Mas nesse caso, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, interfere numa questão que, no meu entender, é interna corporis, é privativa do Congresso Nacional. Ele determina que se abra o impeachment, né, um processo de impeachment como presidente. O Rodrigo Maia pode até abrir o processo de impeachment, mas os líderes do partido não indicam... Estão todos juntos. Não indicam os nomes para instalar a comissão. Então, formalmente, ele cumpre. Eu abri o processo de impeachment, porém os líderes não indicando os nomes para formar a comissão de impeachment é a mesma coisa que não abrir, fica em nada. Como eu disse, o impeachment para ocorrer, o Michel Temer precisa perder força no Congresso, e hoje ele ainda tem muita força no Congresso. Aí eu pergunto para o economista Hamilton, como é que fica o país nessa situação? Como é que você faria uma análise aí, se caso ocorresse o impeachment, se Temer renunciasse, como é que fica o país? A estabilidade política, né, reflete na economia, mas com Temer ou sem Temer, nós temos um quadro econômico recessivo, bastante difícil. Hoje não existe investimento porque não existe consumo. Algumas pessoas dizem, o investidor estrangeiro não quer investir no Brasil. Não é bem assim. Existem investimentos de especulação, que são investimentos válidos também, mas são investimentos voláteis. São investimentos que ficam, às vezes, até poucos dias no mercado de futuros, no mercado de ações, e depois são retirados do Brasil. Quem investe na economia produtiva é o nosso empresário. E o nosso empresário nacional, ele não vai investir se não existe consumo, se não existe demanda. E por que não existe consumo? Porque nós temos 12 milhões de desempregados. E aqueles que ainda estão empregados não querem se aventurar em gastar mais dinheiro. A questão é, como diminuir o desemprego? Como ativar a economia de forma responsável? Eu entendo que as obras são necessárias, as obras de infraestrutura, as obras de grande porte, mas principalmente nós teríamos que diminuir a carga tributária e os bancos deveriam ser chamados a um processo de renegociar dívidas, a um processo de abaixar essa carga de 400% de juros. Embora a Selic seja de 13,75%, o grande problema é o spread, é o que os bancos cobram das empresas no financiamento de capital de giro. Por outro lado, além das empresas terem drenado seu capital de giro para o banco, o governo também retira dinheiro das empresas através de uma tributação excessiva. A conjugação desses dois fatores resultou nisso. Agora, o governo, atendendo pedidos de não sei quem, sinaliza com a PEC dos gastos, a PEC da Previdência, depois a PEC trabalhista, no sentido de retirar mais dinheiro ainda da sociedade e passar esse dinheiro para o Congresso, para o governo, porque a PEC dos gastos, ela tem brechas. A própria emenda do artigo 102 diz que o governo poderá gastar, ou seja, determinados gastos não entram na PEC, como gastos extraordinários, gastos para eleição política, capitalização de empresas estatais. Esses gastos não estão fora da PEC. Se o governo entende que determinado gasto
é importante, é um gasto extraordinário, embora a Constituição diga que gasto extraordinário deva ser gasto em situações emergenciais, o governo tem, na verdade, um cheque em branco na mão. Sim. A população paga impostos, paga juros, vai ter o salário mínimo diminuído, o que significa menos poder de consumo, enquanto os nossos políticos têm um cheque em branco na mão. Essa questão, eu acredito que se nós estivéssemos na Europa, seria discutida nos bares, nas praças, nas esquinas, mas hoje nós estamos aprendendo, quase que na marra, a nos interessar por política econômica. Se nós continuarmos distantes, alienados, esse país vai virar uma Venezuela. O medo que nós tínhamos do Partido Vermelho, do PT, transformar o Brasil numa Venezuela, parece que agora está se efetivando de uma forma mais intensa. Só para constar aqui, nós falamos da questão da popularidade, né? O Datafolha divulgou uma pesquisa que aponta a popularidade do presidente Michel Temer. Segundo o Instituto, 51% da população desaprova o governo Temer, 51% de desaprovação. A pesquisa aponta ainda que 40% dos brasileiros acham que o atual governo é pior do que o de Dilma Rousseff. Eu não vou nem falar para vocês analisarem esse fato, porque nós já falamos isso, mas ficou essa questão importante da gente colocar os números realmente para você, telespectador. Então, 51% de desaprovação em relação ao governo Michel Temer e 40% dos brasileiros acham que o governo Temer é pior do que Dilma. Então, saiu um ruim para ficar um pior. É isso que a gente percebe, né? E agora, dando sequência aqui também, eu queria que vocês falassem, através desses números, a Dilma ter saído do governo, essa questão do impeachment foi pior para o Brasil e o Michel Temer, ainda no poder, continua piorando a situação. Sim, é verdade. Rapidamente. É verdade. Todo aquele movimento pró-impeachment foi uma coisa que se acreditou que seria bom para o país e, na verdade, se destituiu uma presidente da República com uma tese do crime de responsabilidade, crime esse que não foi totalmente provado, e tanto é que os senadores dos seus votos, eles declaravam que a presidente teria que sair para que a economia voltasse a crescer. A presidente foi derrubada, porque aquilo... E a economia não cresceu, a economia piorou. E já descobrimos políticos envolvidos de uma forma muito pior com corrupção e que continuam no poder, né, Chagas? Essa situação... É um contraponto, realmente. Por isso que eu quis ainda, para a gente não correr com o programa que a gente já está atrasado, eu quis colocar essa situação do Michel Temer, ele não tem o carisma do ex-presidente Lula. Então, o que salvaria o Michel Temer? A economia. E a economia, ela não andou e nem vai andar na situação recessiva que nós estamos. E a Dilma Rousseff, ela caiu pelo conjunto da obra do seu governo. E, além disso, é o que eu falei, ela não tinha apoio do Congresso. O grande problema da Dilma é que ela foi inepta e inapta, tanto no plano político como no plano econômico, e ela caiu. O Michel Temer, na economia, não vai recuperar a curto prazo, porém, ele politicamente ele é hábil, ele ainda tem o Congresso. Sim. Mas eu não vejo popularidade de presidente se sustentar com uma popularidade tão baixa. O que determina essa impopularidade tão baixa? A economia não se recupera. O que eu vejo, se ele não cair, eu ainda acho pouca possibilidade de cair, ele virar um Sarney. Vai ser um vivo morto. Aí nós vamos entrar numa situação de bastante dificuldade, esperando chegar 2018, que tem a eleição para 2019, um novo presidente assumir, e aí com um atraso muito grande, tentar a médio e longo prazo recuperar a economia nacional. Principalmente no que o Hamilton falou, nós precisamos de investimento. Urgente. Esses investimentos não virão enquanto não tiver confiança de que o país vai se recuperar economicamente e resolver seu problema político. Resolver seu problema político é difícil com a Lava Jato. A Lava Jato vai pegar políticos de lazer. Não vai passar. Isso aí não vai passar, isso é algo que ainda vai continuar por muito tempo. Eu corri com o programa porque tem uma questão que eu quero ouvir dos nossos especialistas. A Câmara de Santos aprovou nesta segunda-feira a Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro do próximo ano. A Lei Orçamentária conta com mais de 2,5 bilhões de reais para 2020.
2017. E segundo o relatório da Prefeitura, é equivalente a um crescimento de 5,71% em relação à receita de 2016. O destaque que gerou maior discussão foi a emenda 56, de autoria de Manuel Constantino, do PSDB. Ela obrigava o Poder Executivo a investir no mínimo 1% da receita líquida em obras de macro e micro drenagem da Zona Noroeste. A emenda recebeu parecer contrário, segundo José Lascani, presidente da comissão, e também do PSDB. Como é que vocês veem essa questão orçamentária? Eu trago essa questão porque a gente está discutindo muito o âmbito nacional, mas que resulta diretamente na questão das prefeituras. Como resulta, Chagas, né? Por coincidência, né? Trabalhando no Departamento de Orçamento e Gestão, sim, que elaborou o orçamento e que foi anteaprovado. Então, eu estava conversando no intervalo comercial com o Hamilton, né? Só de ICMS este ano, nós tivemos uma queda de arrecadação de 70 milhões. 20% daquilo que estava previsto no orçamento para arrecadação do ISS foi 20%. Um dado importante, a Prefeitura de Santos, pelo Departamento de Orçamento e Gestão, fez um orçamento bastante conservador. O que é conservador? Restrito. Nós temos uma inflação hoje arredondada de 7%. No ano, nos 12 últimos meses, o nosso orçamento da Prefeitura de Santos cresce apenas 5,7%. Isso quer dizer que nós temos uma perda real, que está ocorrendo não no município de Santos, mas em todos os municípios, uma queda acentuada de arrecadação. O município de Santos é o que está melhorzinho aí nessa situação toda. Tem uma arrecadação própria boa, que os outros não têm. Desses 2 bilhões e 600 milhões, 1 bilhão e 600 milhões são de receitas próprias. O outro 1 bilhão são convênios, transferência do Estado e da União, e são operações de crédito. Então, essa arrecadação de Santos de 1 bilhão e 600 milhões que garante. Felizmente, o IPTU de Santos não tem inadimplência, é muito baixa. O que caiu a arrecadação de Santos? ICMS e ISS. Dois tributos, dois impostos que incidem sobre a atividade econômica. A atividade econômica caindo, logicamente, cai a arrecadação. Não é inadimplência. São os fatos geradores dos tributos que não são realizados por causa da desaceleração da economia. Em contrapartida, o santista, de uma forma geral, deixa o seu plano de saúde, porque a sua renda caiu, está desempregado, e vai para a rede municipal de saúde, e deixa a escola particular dos seus filhos e vai para a rede municipal de ensino. Então, a despesa aumenta, enquanto que a receita cai. Os contratos normalmente são ajustados em 10%, que foi a inflação corrente deste ano, que agora caiu para 7%, enquanto que a nossa arrecadação caiu 5,5% real neste ano. Então é uma situação complicada. Eu não vou nem perguntar para você como é que fica a situação econômica, porque a gente já deixou bem claro, a situação econômica do país inteiro se reflete diretamente, senão a gente seria redundante, o corte de gastos da PEC, que vai resultar todo aqui para a gente também aqui em casa, diretamente no nosso bolso, aqui no município de Santos e toda a região da Baixada Santista. Para encerrar o programa, a pergunta que não quer calar, e toda vez que você vem aqui, eu separo a perguntinha sobre o nosso Trump. Para encerrar o programa, ele está arranjando sarna para se coçar, ele está cutucando a China, isso vai trazer um problema sério e vai refletir aqui no Brasil, né? Rapidamente, Chagas, 3 minutos para encerrar o programa. Rapidamente, não sei se você se recorda que eu falei que o Trump, né? Vamos chamar de Trump. Aqui no programa pode, vai. O Trump não era da política e ele ia ter muita dificuldade. Uma coisa é mandar no seu empregado, mesmo que seja diretor. Outra coisa é você se relacionar. A política internacional, ela tem um ritual, ela tem uma liturgia. E quando um presidente que é eleito, mas que ainda não assumiu o cargo, mesmo que assumisse o cargo, liga para Taiwan, cria um problema político e comercial muito grande. A China, ela vai entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, e quando dois gigantes, as duas maiores economias do mundo brigam, o mundo paga por isso. O Trump, ele precisa entender que agora ele é presidente da República e não dono de sua empresa. O cargo de presidente da República tem um ritual, esse ritual tem que ser obedecido, principalmente em diplomacia internacional. Não se telefona para Taiwan sem antes comunicar a China. É lógico, se comunicasse a China ia dizer, a China só tem um país, é a China, não reconhece Taiwan. Isto é um acordo feito com o governo Nixon, se não me engano, em 1968. E ele está querendo rever esses acordos todos aí. Rever. Eu vejo que nós vamos ter momentos de turbulências na área comercial e também na área política com Trump. Hamilton, sobra para o Brasil. Sim, a situação do Brasil tende a ficar mais
suscetível, né, a essa briga, a esses problemas que o presidente eleito dos Estados Unidos tende a criar com o resto do mundo. É bastante preocupante. A gente tem um cenário ruim no lado externo e também nacionalmente. Péssimo, de mal a pior, e a situação do país, dos outros países também não ajuda muito. O Trump também não está. Que a gente não arranja um Trump para o Brasil. Por favor, você telespectador, saiba em quem votar. A gente vai te ajudar nessa questão a saber escolher, que é o mais difícil diante do que vai sobrar para as próximas eleições. Hamilton, um prazer receber você aqui. Pena que o nosso tempo é curto. A gente teria que ter umas 2 horas de programa para ter um bom bate-papo aqui entre nós três. Chagas, você já é de casa. A Hamilton está se tornando já. Você já é de casa. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Um abraço. Eu que agradeço. Eu agradeço também. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.